Shalom, Cíntia, bom dia, meninas. Bom dia, Paulinha. Deixa eu chamar. Já te chamei, Paulita. Aí, agora sim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Tá me vendo? Tô vendo, tá tudo bem aí. Cíntia também, tô vendo Cíntia. Quer entrar, Cíntia? Eita! Shalom. Shalom, meninas, shalom, né? Bom tê-la de volta, viu, dona Paula? Ah, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Né? Deus é bom. Você tá na água? Eu tô 2 quilos, 2 litros de café para acordar. Tô na E água. aí, Cíntia, bom dia. Então vamos estar, né, orando aqui por Sheila, orando aqui pela, Shirley. pela Shirley, né, pelo Thiago também. Que susto! Falei, meu Deus, eu olhei praticamente hoje. Bom dia. Olha lá, decisão consciente entrou, tá aqui. É a Ô, meu amor, fala de novo o seu nome aqui, eu anotei no meu caderninho lá de intercessão, né? Vamos aqui. Você fala. Quase que eu perco a hora, gente, como pode? Olha o olho inchado, nem, né? Tô assim, ai meu Deus do céu. Essa chuva de São Paulo, esse frio hoje, acabou com nós. E você, dona Paula, como é que você está, minha amiga? Conte um pouco para Oh, meu nós, Deus. como foi? Tô bem, glória a Deus, aleluia, com o coração agradecido, voltando para casa, é muito bom sair, mas é bom também voltar, né? Eu sempre, é gostoso ter o cantinho da gente. Então foram dias extremamente intensos, corridos, mas também agradáveis, a presença de Deus, teve os seus desafios, como sempre, né? A gente que é serva de Deus tem desafios, mas foi uma bênção, foi um grande milagre. Tudo Ai, foi assim, né, debaixo muito da mão poderosa do Senhor, quando a gente vai fazer qualquer coisa para Deus, ainda mais sair, né, da nossa rotina, né, a gente vai sempre orando, buscando e falando, Senhor, faz a tua vontade. Né, não fiz tudo que eu queria fazer, mas fiz muita coisa. Foi bênção, 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 bênção. isso é o que importa, né? Isso é o que importa. É que como diz, nada é do jeito, né? Nós planejamos, mas o executar é sempre o final é do Senhor. É Ele que dá o aval, Ele que direciona, mas a palavra final a gente sabe que é sempre dele mesmo, né, minha amiga? Então, deixa Com Ele fazer a certeza, obra, né? né? E é, É, e é muito bom você estar disponível, né? Você estar aberta, estar disponível. E a gente precisa aí de conectadas disponíveis para falar do amor, fazer os seus vlogs, fazer os seus vídeos, né? Para a gente colocar aí para diversificar. Eu acredito que seria grande bênção, né? Mulheres que estivessem dispostas a falar da palavra do Senhor. Isso seria muito, muito, muito bom. Então, nós estamos aí convidando, né? Você que é serva de Deus, que ama a Deus e quer, né, participar, porque conectadas pela palavra é isso. Somos nós, mulheres servas de Deus, que somos chamados, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é treinamento de mulheres, nós não temos nenhum ministério que está por trás, né? Falar, a igreja tal, a igreja que está conosco é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos do Senhor. Não precisamos de mais, não é? é verdade. Glória a Deus. Olha aí, a Sheila chegou. Shalom, Sheila. Aqui já em espírito de oração, pedindo pela vida da Shirley. Meninas, nós já estamos aí convocando o exército aí do céu
pela vida da nossa conectada Shirley. Amém? Que está passando por uma cirurgia de emergência e toda oração sempre muito bem-vinda. Amém, amém. Vai mandando notícias, tá? Chega, a gente já, né, acorda assim, falei, meu Deus, quando é de urgência a gente sabe, mas nós sabemos que o nosso Deus sempre, sempre, sempre está no controle daqueles que temem a Ele, então eu creio nisso também, né, que Deus está lá junto. Eu quero agradecer Amém. meninas que estão chegando aqui, a pastora Lília também está aqui, eu creio que vai ter uma live com ela, eu vou te chamar, tá, Lília, no privado aí para a gente conversar, para a gente fazer uma live juntas aí para permitir também que Deus use a tua vida aqui conosco, né, Paula? Com certeza, é Grupo, necessário, é necessário. vamos A doutora conectar aí. Manuela chegou. Oh, seja muito Ela, bem-vinda, Verô tá aí, a Manuele. Manu também, a Cris Carvalho, daqui a pouco as meninas vão chegando, né? Mas então, sem muito, né, sem muitas, Opa, perder deixa. tempo não, aqui vamos direto, né, Paulo, eu queria uma coisa, primeiro, orar, vamos já interceder, vamos já colocar aqui em nome de Jesus a vida da Shirley, as que estão aqui, os que estão, e eu creio que Deus já começou a obra, e Ele é fiel para concluir, amém? Para dar início nessa live aqui, vamos lá? Vamos lá, e louvado seja Deus, porque Ele nos chamou para esse tempo. Então, é você mesmo, mulher, sou eu mesmo, somos nós que estamos disponíveis, né, para o reino de Deus, disponíveis para levar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Amém, amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós celebramos a vida, queremos te agradecer pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela obra de Jesus Cristo na cruz. Nós estamos aqui reconhecendo a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós dependemos de ti, Deus, nós dependemos da sua misericórdia, da sua graça e da sua bondade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco nessa live, dirigindo a cada instante, cada palavra que sai dos nossos lábios. Pedimos que o Senhor venha alcançar a vida de cada conectado que vai estar conosco nessa live, que está e que vai estar conosco nessa live. Que o teu nome seja glorificado na terra através de nós, porque nós estamos aqui disponíveis para servir o reino, para fazer a vontade, para que a tua palavra seja levada aos quatro cantos dessa terra. Nós estamos aqui declarando o teu senhorio, declarando por terra todo o principado, toda a potestade, todo o dominador do ar, tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus, tudo aquilo que se levanta contra as filhas, os filhos do Senhor. Nós estamos aqui buscando que o céu desça na terra através da palavra que não volta vazia. Isso que a tua palavra diz, ó Senhor, que quando ela vem, ela faz o que ela tem para fazer e volta para o Senhor. E nós te agradecemos por esse milagre, nós te agradecemos pelo milagre da vida, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, declarando, Jesus Cristo, que nós dependemos de ti, pedimos, seja conosco, Jesus, abençoa cada situação, cada filha tua, cada filho teu, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, te bendizemos e nos alegramos por mais um dia de vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Glória a gente. Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos dar entrada aqui, vamos já começar a falar, porque nós estamos num propósito com Deus de uma campanha aí de 21 dias de oração. Algumas pessoas entraram, aderiram aí. Eu tenho certeza que Deus está pelejando a nossa luta, né? E o nosso Deus, ele nunca, nosso general é Cristo, e ele nunca perdeu uma batalha. Mas a gente sabe que a luta está aí. As lutas vêm, ela, né? O inimigo ele não vai parar no meio do caminho falando, ai, que medo. Ele vai. A gente sabe que o final dele é derrota, mas ele vai pondo seus empecilhos, as suas, né, as coisas no meio do caminho para que a gente não chegue aonde o Senhor quer. Não chegue no destino que Deus preparou para nós. Mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas esse principado e potestade que tem se levantado, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus que na oração de um justo tem muito efeito. A oração de um justo tem muitos efeitos. E Deus,
está nos convocando para um tempo de oração, um tempo de realmente falar, Senhor, eu estou aqui clamando a Ti porque eu sei o Deus ao qual eu tenho crido. A nossa vitória vai chegar, Glória. mas eu creio em nome de Jesus, amém? E pensando, né, e dando continuidade a isso, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do reino de Deus, ele é tomado à força. Isso está lá no Evangelho, né, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12. Olá, Paulo, se você puder ler, eu vou digitando aqui, eu vou colocar, tá bom? Mateus Tá bom. 11, 12. Ó, Mateus 11, 12. Está escrito assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E eu tenho um outro texto aqui, uma outra versão, na realidade, texto não, outra versão, Mateus 11, Mateus 11, versículo 10, está escrito assim: João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: Envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Uma versão totalmente diferente, né? Do que está escrito aqui. Mas é isso que não está colocando a força. Nas duas versões que eu tenho aqui, Mateus 11, versículo 12, está escrito assim: Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pois é, a versão que eu estou aqui, eu acho que é NVI. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, a força, né, é, quem tomar essa força aí vai ter poder sobre isso, mas nós temos um Deus, que é o Deus onipotente, e esse Deus, ele nos dá isso, ele fala que na nossa fraqueza ele vem e nos fortalece. Então aqui eu já vejo algumas palavras, três palavrinhas, eu anotei aqui que realmente Deus quer de nós com esse tema. Primeiro, ele quer que a gente tenha firmeza, entrega e uma decisão diária. As coisas de Deus é assim, não dá para ser no meio do caminho. Ah, eu já cansei, eu vou parar, eu não quero mais. Não, eu tenho que ser firme. Nós não podemos ficar no comodismo, a gente não pode ser indiferente às circunstâncias da vida. Por isso que João Batista, ele vai, né, e fala, olha, está começando e mesmo assim vocês não entenderam que as coisas não vão vir fáceis para você. Ninguém creu Não. em João Batista, ninguém creu em Jesus lá no comecinho, porém, nós fazemos menção do nome dele, né, Paula? E o que que o Sim, Senhor está querendo aqui? as três palavras que eu separei aqui foi luta, esforço e dinamismo, né? Olha, Luta, esforço e né, dinamismo. que estamos ali. Então, o que que eu preciso ter? O reino. Se eu tenho firmeza, a primeira coisa que eu penso é o quê? A minha mente, ela tem que estar firme no que Deus tem falado a meu respeito, no que Deus tem colocado dentro de mim. Então, eu não vou parar no meio do caminho, porque eu vou me manter firme na palavra do Senhor, eu vou me manter firme nos princípios de Deus. E é isso que a gente tem que ter dentro de nós. O que que me faz perseverar? O que que me faz, né? O que que te faz não parar no meio do caminho? Da onde vem essa força? Nós sabemos que é de Deus. Mas hoje, por exemplo, hoje é um dia, né? Começou a semana, alguns já receberam uma notícia não muito boa, outros sim, mas as lutas diárias elas vão vir, porque é uma batalha. Mas o que que eu vou fazer mediante essa batalha? Qual é a minha reação mediante uma notícia má, mediante uma porta fechada, mediante uma enfermidade, mediante uma notícia que abalou? Qual é a tua reação mediante isso, né, Paulo? Sim, a disposição. Qual é a tua disposição? Porque quando nós recebemos certas notícias e algumas circunstâncias, a vontade é de sentar e chorar. A vontade é de falar, eu não quero fazer, não quero ficar quietinha e deixar que as coisas por si só aconteçam. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que nós nascemos, né, para guerrear, nós nascemos para tomar o que é nosso, o que foi
conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo para nós. E a palavra nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedoras, ou seja, a guerra, diante de todas as guerras, o Senhor já prometeu que nós teríamos vitória, que a nossa disposição de ir à luta, a nossa disposição de nos colocar ali com esforço diante do reino do céu, o dinamismo, né, o desejo do coração da gente, o dinamismo de falar, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. E nós te chamamos para isso, para que você possa experimentar esse sobrenatural, que já está tudo preparado. Jesus Cristo já preparou tudo, já nos deu vitória, já conquistou lá, colocou, subjugou o inferno pela minha vida e pela sua vida, e ele nos chama para que nós venhamos ter disposição e ânimo e fé. Até porque, né, o reino de Deus é o quê? Paz, justiça, santidade, amor, alegria. Então, é sobre isso que nós estamos buscando em Deus, essa paz. Primeiro, quando a gente fala de paz, a paz o quê? A paz que excede todo entendimento, né? Por isso que o cumprimento de um cristão, Jesus nos ensinou isso. Em todo lugar que ele chegava, ele falava Shalom, a paz seja com todos, a paz seja convosco. Ele estava falando, a minha paz eu vos dou. É essa paz que vai entrar dentro da tua casa hoje, nesse ambiente que você está, seja no trabalho, seja na tua casa, onde você estiver agora. A Shalom, né, o Shalom do Senhor, essa paz que Deus tem, é justamente para isso, para te fortalecer e para que a tua mente venha estar blindada em Deus, para que você não venha perecer no meio de más notícias, no meio de uma luta e no meio do dia aí, do caminho que talvez não aconteceu nada. Você está falando, não, está tudo bem, glória a Deus. E glória a Deus e aleluia, que continue assim. Mas se acontecer, tem um Deus que é o príncipe da paz. E Jesus, ele nos deu. A Paula falou muito bem lá na cruz. Então, a nossa luta nunca vai se comparar à vitória que Jesus já conquistou na cruz. Ele já conquistou a maior vitória, que é a nossa salvação, né? A liberdade que há em Cristo Jesus ali na cruz. Nossos pecados, eles foram entregues, ele pagou esse preço por mim e por você. Então já temos essa liberdade, o inimigo ele não tem essa acusação sobre nós. Quem é você? Olha a sua vida. Não, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E não há acusação para quem está em Cristo Jesus. Ponto, acabou. É essa força que nós temos que ter. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter essa firmeza na minha fé. Outra coisa, essa determinação espiritual, porque como a gente falou, né, Paulo, não é a luta física. Mas o que é uma determinação espiritual? Por exemplo, a gente está, né, aqui em casa mesmo, né? Todo mundo para de manhã, tarde, à noite para orar, não importa, vamos junto. Talvez não está trabalhando, está estudando, mas já sabe do compromisso, o relógio está despertando para orar. Não é mais necessário, eu falei, ei, é hora. No primeiro dia, né, que nem ginástica, né? Vai, no segundo, tá morrendo, terceiro, daqui a pouco você já pega o ritmo. Porque se torna disciplina na nossa vida. E o Senhor tem cobrado isso de nós. É tempo de orar. Aliás, orar é tempo e fora de tempo, né? Em todo tempo, né, Paula? A disposição, porque o corpo nunca quer, gente. Tudo que nós fazemos para Deus, o corpo não quer. O corpo não quer que a gente vá para a igreja, o corpo não quer que a gente leia a Bíblia, o corpo não quer que a gente ore, sabe? Depois eu vou fazer, depois eu faço. Quando a gente vê, a gente está preso em qualquer outra coisa por 1 hora, 20 minutos, meia hora, mas na hora de orar, é uns 10 minutinhos ali, pronto, já acabou. Nossa, fica ali, vai para o joelho, acha que ficou meia hora, quando vê, não passou 5 minutos. Né? Isso é um treino espiritual, nós precisamos ter esse treino espiritual de conversar com intimidade. É a mesma coisa, é a conversa que você tem com uma pessoa que você é íntimo, então você pode ficar horas e horas conversando com ela, e uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma, que você fica caçando palavra, caçando situação, ainda mais parecendo que eu nunca... Né? Quem não conversou com alguém que não estava a fim de conversar?
E você fica, né, vai chover, vai. Mas quando você se dispõe no reino, a palavra vem, o Espírito Santo te ativa, você é aquecido ali pelo poder do Espírito Santo, e quando você vê, você está orando, você está intercedendo por pessoas, você está colocando situações no altar do Senhor, você está sendo transformado ali, porque o Espírito Santo de Deus vem e começa a falar com você e te dirigir o caminho que você. Porque muitas vezes o caminho da oração a gente fala, vou orar por É. isso. E ora, e de repente, quando você vê, você está orando, sei lá, por outro lado do oceano, outra coisa, que não tem nada a ver, porque para você, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que você precisa, como você precisa e a disposição que você precisa ter. Por isso que nós falamos, é esforço, é disposição, é dinamismo, e nós te chamamos para isso, porque nós temos resultado, e você também. Quantos resultados você já obteve? Ah, mas antigamente eu fazia isso. Volta aí para o primeiro amor, volta para a disposição, volta para o reino para poder buscar em Deus a tua vitória, porque o inimigo não quer que você se anime em Deus para buscar a tua vitória, e ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Não se esqueça disso, nós já falamos disso hoje. Verdade, Paulo, verdade. Você tá falando aí, tô lembrando, gente, eu praticamente quase perco a hora hoje, né? Tava falando pra Paula, ontem eu meio que murmurei, eu falei, eu lembrei do espiritual aqui falando, né? Então tem tudo a ver. Eu ontem cheguei lá na academia e eu falei, eu tô cansada dessa mesma coisa. Eu quero algo mais forte. Aí eu fui reclamar pro professor, tá, Du? Você tá aí, Du? Então foi livramento vocês não terem ido ontem. Aí eu cheguei pro professor, Paulo, e falei assim, olha, não dá para trocar meu exercício? Tanto tempo, eu já estou no 1, no 2, o nível, eu quero aumentar meu nível, eu preciso perder essa pança. Eu comecei a reclamar, falei, eu não estou cansada de fazer isso. Ele, mas o que que você quer? Qual o teu foco? E eu falei. Ele falou, então vamos mudar hoje? Ai, meu Deus, para que que eu falei isso? Aí ele me colocou, ele falou, vamos fazer o plano ABC. Eu falei, ABC, que legal, né? Vamos aumentar um pouquinho. Meu pai, aí ele falou, então é braço, perna, é esteira ao mesmo tempo. Então eu fazia exercício para o braço, fazia bem pesado, ele aumentou a carga. Ele, não vai respirar, não tem 30 segundos. Começa na perna, acabou a perna, não, desce. Aí tem que descer a escada, fazer esteira, volta 5 minutos e faz de novo. Ele, não, vai, senta, faz. Eu fiz 1 hora, o que eu acho que eu não fazia. Gente, eu cheguei em casa, parecia aqueles memes com as pernas abertas de tanta dor. Aí eu tomei banho, eu tinha que dar um curso ontem à noite. Quando eu cheguei, ainda falei, eu não posso nem olhar para a cama antes de ir pro curso, não eu vou dormir. E eu apaguei totalmente. Meu corpo hoje tá assim, tá todo dolorido. E aí eu comecei a rir, né, de manhã, quando eu peguei essa palavra, eu falei, tudo é na base da força, não adianta. Né? O corpo, ele reflete tudo que você faz. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Aquela, né, quanto mais nós oramos, quanto mais a gente se dedica, né, quanto mais peso espiritual tem na nossa vida de busca, mais você vai ver os resultados. Pode até doer, pode cansar. Você pode até falar, meu pai, as batalhas aumentaram, mas pode ter certeza que o resultado vai vir. Foi isso que o Senhor ministrou em mim. Então, reflete na nossa vida o que você faz. Vai refletir na tua vida, a tua oração. Esse momento de oração vai ter resposta de Deus para você. Nós temos que crer nisso, temos que estar firme em Deus, né, Paula? Para que a gente venha viver. Quem quer viver? Mas olha, o Biri tá querendo ficar no meu pé, gente, olha só. Não tem como viver um extraordinário fazendo só o ordinário. Né? Então, assim, claro que eu tenho que fazer a minha parte aqui, ok, mas eu tenho que buscar, eu tenho que ter essa fome, essa sede de Deus para falar, não, tá bom, mas dá para ficar melhor. E como que nós fazemos isso? Começando a orar. A orar 5 minutos é o que você consegue? Eu creio que muito mais. Eu creio que você vai aumentando esse seu nível, né? O peso vai aumentando, a carga vai aumentando. Quando você vê, você está com 10 minutos, com 15 minutos, você está falando com o teu pai. Você está falando com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E o tempo com Ele nunca é perdido, né, Paula? Sim, e esse esforço, né, que nós precisamos fazer no mundo espiritual, essa disposição, esse ânimo. E quando nós vamos, como você falou, né, eu preciso mudar de nível. E no mundo espiritual nós também precisamos mudar de nível, porque nós temos uma luta contra poderes
espirituais, nós temos lutas contra estruturas que não querem que a gente se disponha. Então, são muita coisa para tirar o reino de nós. Ou então, para não fazer com que nós conquistemos o que Deus quer que nós conquistemos. Então, essa disposição é necessária. Para que a gente venha viver resultados, para que a gente venha viver milagre, a gente precisa realmente ter desejo, ter fome, ter sede de falar: Senhor, eu não quero mais que essa situação continue. Senhor, olha, essa situação chegou, eu quero que seja transformada, me ajuda. Então, a gente não pode ficar passivo diante das dificuldades. Quem já não ouviu alguém falar assim: ah, como é que tá as coisas? Ah, tá como Deus quer. Não. Ainda mais quando fala tá como Deus quer, você já sabe que tá como, não tá como Deus quer. Já sabe que tá numa situação desagradável e ruim. Então a gente aprende, né? Como nós estamos nessa campanha, a gente mostra, Daniel nos ensina a disposição de abrir mão de coisas pessoais dele. Ele nos ensina a respeito de posicionamento, nos ensina a respeito de ficar ali até que os céus venha e se mova ao nosso favor. E ele foi tantos servos, não só como Daniel, tantos outros, que quando se dispuseram, o céu veio, os anjos vieram, a situação foi transformada, o sobrenatural, muito acima daquilo que você estava desejando, que eles estavam desejando, aconteceu. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer, que a coisa aconteça, que você saia do mesmo, que você saia da situação. Parece até orações, pedir para Deus até palavras novas na sua oração. Parece que a oração tem oração que você faz que repete, fica falando as mesmas palavras, fala: Senhor, eu quero um vocabulário novo. O Senhor, derrama algo diferente para que eu possa me animar. Né? Então, isso tudo tem que ser algo que tem que ser radical, algo que tem que ser forte, algo que tem que ser. Porque guerra não é uma guerra de travesseiro, não é uma guerra de brincadeira, não é uma guerra de água. Sabe? É uma guerra forte e o inimigo não brinca. O inimigo não brinca. Ele quer cozinhar, né? Só terminando aqui uma dinâmica que eu lembro que eu aprendi, que quando eu não sei, não fiz, mas eu aprendi essa dinâmica. Que se você pegar um sapo, colocar na água gostosinha, fria, e deixar lá, ele vai, você ligar o fogo, ele morre cozido. Se você jogar ele na água quente, ele pula e sai fora. Mas se você deixar uma água morninha, cozinhando, quando vem, ele morre. Porque ele não percebeu que o ambiente mudou. E a gente está te chamando e lembrando isso. O teu ambiente mudou. A situação que você está vivendo é guerra. Você tem que se dispor. Você tem que ser dinâmica no mundo espiritual. É verdade, verdade. Bom dia, Maria. Tudo bom, minha querida? Saudade de você. Quando você fala a respeito disso, né, de ler a palavra, poxa, parece que está repetitivo, leia a Bíblia, ore a Bíblia, ore, abra lá nos Salmos, abra, né, Davi, ele falava muito, ele louvava muito as suas batalhas, as suas vitórias, as suas dores, todo o seu sentimento, ele entoava em cânticos, nos Salmos. E a gente pode fazer isso. Começa lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do potente, ele descansará. E quem está descansando sou eu, Senhor, porque eu habito debaixo das tuas potentes mãos, e eu vou descansar porque eu confio em ti. Sabe, pega um versículo e vai falando. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita. Senhor, pode o mundo estar desse lado destruindo tudo. Pode as pessoas do outro lado também, mas eu estou debaixo da tua vontade, eu não vou ser abalado. Quando você começa a entrar na palavra de uma maneira bem natural, você não precisa forçar nada, só entra nessa palavra que Deus tem para a tua vida. Você vai viver um milagre, você vai aumentar o Em teu nome de vocabulário. Jesus, E em quando você nome de perceber, Jesus, você está ali, em nome falando de com Jesus. Deus, vivendo e vai terminar, né? Todos, eu já ouvi muita gente assim, mas eu tenho que orar sempre do mesmo jeito. Não, eu não converso todo dia do mesmo jeito com meu marido, com meus filhos, com meus amigos. Você sempre tem algo novo. E Deus é um Deus que renova a nossa mente. Todos os dias o Senhor nos renova. E hoje, agora, né? Hoje Ele está nos renovando, está falando aí, eu estou te dando coisas novas, eu estou te instruindo que se você tiver firmeza, se você tiver disciplina, determinação, você vai mudar até mesmo o jeito de você buscar a presença do Senhor. E a gente tem que ter essa disciplina e esforço. O apóstolo Paulo,
lá em Coríntios, ele fala a respeito de que a nossa vida cristã, ela é como uma corrida, né? Que nós temos que ter disciplina, a gente tem que ser esforçado. E ele fala isso, está lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 até o 27. Mas eu vou ler só um que ele fala assim, ó, o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Né? Quem faz maratona, corrida de rua, né? A gente tem aqui a Taninha aqui, né? Tem até a Débora que eu vi correndo lá também na Alemanha. E você vai ganhar essa medalha. Mas numa corrida, numa Olimpíada, né? Nessas corridas mesmo, que vale prêmio, final do ano aí tem, né? O que acontece? Só tem um primeiro lugar, não existe dois primeiros lugares. Ou seja, eu tenho que correr, eu tenho que ter, ainda que você chegue depois, você vai ganhar a sua medalha, mas essa te dá até o prazer, porque eu já corri, né, essas corridas aí de rua, é muito bom, te dá um ânimo, você fala, não, eu vou até o final, porque eu quero a minha medalha, dá vontade de parar no meio do caminho, né, eles te servem água, você come uma banana, o teu mar tem uma banana, uma maçã, uma correntinha e uma camiseta, mas você fica feliz, que você fala, eu cheguei, eu venci, o desafio de me tirar do comodismo. E o Senhor está nos colocando hoje aqui. Vamos sair do comodismo? Vamos sair dessa situação de Nárnia, né? Que a gente entra lá dentro do guarda-roupinha e fala, ai, tá tudo bom aqui. Não, o Senhor quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Nós estamos num tempo que não dá tempo, onde eu falei isso no curso, nós estamos num tempo que não dá tempo de perder tempo. É tempo da gente buscar o Senhor a todo tempo. É tempo de se revestir da presença do Espírito Santo de Deus em todo tempo. Porque, como foi falado aqui, desde a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, ele emprega força para entrar nele. Está lá em Lucas 16. Ou seja, acabou a lei lá atrás. Hoje a gente está na graça, mas quantos estão vivendo desgraça? Porque não querem a graça de Deus, né, Paula? Sim, e nós percebemos que se você não se posiciona, alguém se posiciona por você. Uhum. Se você não faz, alguém faz no seu lugar. E no nosso lugar, se nós não colocamos ali a disposição do reino de Deus, a graça e a bondade do Senhor, o inimigo vai lá e vai, realmente, eu não gosto de brincar assim, mas vai tirar onda. Porque você simplesmente falou, eu não vou fazer nada, cansei, deixa ver, deixa. Não, existe sim a renúncia, a prioridade, que Cristo seja acima de tudo a sua prioridade. Que você tenha coragem, que você tenha perseverança para fazer tudo diante da perseguição, porque parece que é normal, ai, de novo isso, ai, de novo aquilo, né? Mas é reino espiritual e muitas das coisas até elas se repetem. Tem situações, não sei se você já percebeu isso, que se repetem em outros lugares, com outras pessoas, mas o modo operante é o mesmo. Então, diante disso que você já sabe, você fala, olha, você tem que fazer um esboço e falar assim, olha, eu já sei o que vai acontecer, então dessa vez eu vou me posicionar desse jeito, eu vou atrás, eu não vou esperar chegar até a mim, eu vou buscar. Então, exige realmente uma decisão radical de falar, eu quero viver um milagre, eu quero ver o inimigo subjugado, eu quero ver Satanás debaixo dos meus pés, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. E são tantas situações que querem nos tirar a nossa força, nos tirar da nossa realidade, porque a realidade é Jesus Cristo, a realidade é o milagre, a realidade é viver o reino de Deus. A gente tem de ter um alvo. Qual é o teu alvo? Você precisa saber, o meu alvo é esse, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou olhar para baixo, eu vou olhar para o céu e vou para frente. E é diante desse posicionamento que você vai viver o teu milagre. O nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Não permita que situações nem pessoas tirem a tua força, porque a tua luta não é contra a carne nem é contra a sangue. Se tem pessoas que são usadas pelo inimigo, você vai ser usada por Deus para mostrar a glória dele aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, eu Amém? creio. Amém. Bom dia, Luiz.
Bom Bem-vindo dia, Luiz. novamente à nossa terra chamada Brasil. Bom Seja dia, muito querido. bem-vindo. A paz, viu? É, é tão. Você falou, né? Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Só que nós fomos treinados a falar assim, né? A ver uma situação e falar, mas olha isso, olha aquilo. Eu vou falar algo ontem, o Senhor o Espírito me impeliu a estar orando ontem, né? Eu sei umas abençoadas aqui que tem loja lá em São Paulo, que tem. E eu fiquei pensando naquela chuva de ontem. Gente, aqui em São Paulo, ontem o vento, né? Quem tá aqui sabe. Foi terrível, até aqui também, né? Em Santo André, no ABC. E eu falei, meu Deus do céu, hoje vai ser aquele dia tão. Deve ser tão difícil para um lojista, né? Porque quem que vai pegar um trem? Quem que vai não sei o quê? Na hora o Espírito Santo falou para mim, eu não dependo do tempo para abençoar quem eu quero. Eu não dependo de circunstâncias para derramar minha bênção em quem eu quero. E eu levei uma talada do Senhor e ele falou, intercede, porque eu envio da onde não tem, eu dou provisão da onde não se espera. E eu comecei a interceder por algumas pessoas, eu falei, meu Deus, leva, faz, né? E hoje em dia, com o nosso recurso online, muda tudo. Eu falei, glória a Deus, Senhor. E eu comecei a interceder, e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou, olha, eu nunca vi na minha vida isso. Eu nem abri direito o meu comércio e eu já recebi a venda do dia todo. E eu falei, Senhor, né? E essa pessoa nem sabe que eu orei, e não precisa saber, porque quem faz a obra é Deus, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor, a qual Ele nos designou para obedecer à vontade dEle. E nós temos obedecido, né, à vontade do Senhor, é isso que o Senhor quer de nós. E tem uma passagem lá em Filipenses. Lígia, você falou uma coisa, eu vou falar o antagonismo com relação a isso, né? Porque quando a gente fala que existe esse esforço, essa intensidade espiritual que nós precisamos estar orando sem, a palavra fala orar sem cessar, né? Você estava ali pensando nisso, fui tomar um café e aí sentei lá na mesa e liguei e foi ver as notícias da chuva, né? Coloquei lá no YouTube só notícias da chuva. E eu fiquei assim, abismada, porque aqui onde eu estava morando estava chovendo, mas para mim estava chovendo, não era aquela chuva toda, né? Aí você também passou um vento à tarde, a gente viu até a menina que estava aí com a cara, estava, nossa, que vento, tudo. Eu falei, é forte, né? Mas passou. E de repente, quando eu liguei aquilo e vi o que aconteceu, teve Porto Feliz, se eu não me engano, uma fábrica, o teto abriu, sabe que nem uma latinha de sardinha assim, abriu, né? Uma concessionária de carros, carros de perna para o ar. E você viu que tudo isso acontecendo ao seu redor, e você fica assim, meu Deus, e Deus te guardou, e Deus te livrou, ou mesmo buscando essa proteção divina, porque como a palavra de Deus fala, Senhor, me guarda, 1.000 caiu do meu lado, 10.000 ao direito, mas eu não seja atingido. Então, por isso, essa necessidade, nós sabemos que é uma guerra, que existe uma situação, é fenômeno meteorológico, eu sei, gente, que é fenômeno meteorológico, mas é Deus que nos protege, Deus que nos guarda, Deus que nos dirige, Deus fala o lugar para nós estarmos, né? E assim, a gente pede, temos mesmo de estar na posição de orar, interceder e pedir que Deus tenha misericórdia de cada funcionário daquela empresa, do dono da empresa, de situações que são terríveis, mas nós precisamos estar atentas, vigilantes. Exige realmente uma decisão radical de estar intercedendo e orando a tempo e a fora de tempo. É bem assim mesmo, né? A Toyota que você falou, né? Eu vi também, caiu. Uhum. O teto voou, gente, parecia um tornado aquilo, né? E é o que você falou, Foi tá tão próximo e ao mesmo tempo a gente não tá, não nos toca, não nos atinge, mas e essas pessoas? Então, fica aí, quando Deus coloca alguém na tua mente para orar uma situação, interceda. Você pode não entender nada, mas por que essa pessoa veio à mente agora? É para você orar, não é para você reclamar, falar mal. Não, intercede por essa vida. Porque com certeza o socorro bem presente vai chegar no meio da angústia. Essa vida pode estar passando por uma angústia, por uma situação que eu e você não sabemos. E é isso que Deus quer de nós, que a gente venha ser intercessores sem querer saber o motivo. Né? A minha formação é jornalística, eu sempre aprendi o quê? Para quê, o quê, onde, por quê e para quê. Né? Para que isso? O quê, quem, como? Tudo você quer saber, para onde vai, por que a situação.
Com Deus não funciona desse jeito. Com o Senhor ok, Senhor. Se o Senhor está pedindo é porque o Senhor sabe para que vai chegar, onde vai ser, com quem vai ajudar e o que essa pessoa precisa. Assim, pode ser, hoje aqui mesmo, de repente o Senhor já colocou alguém na tua mente para estar intercedendo. E se tem uma coisa que Deus coloca em nós, são situações para nós intercedermos, né? Eu ganhei faz tempo, lembra que a gente tinha aqui as sementes, né? O caderno das sementes conectadas. E eu tenho esse caderno de intercessão até hoje. As meninas não estão mais nas sementes, né? Tá a Cris aqui, Cris Carvalho, Glória a Deus que a Cris está linda, aqui com a né? gente. Firme, a Tátia, as meninas aparecem aqui, a Cristal, mas elas sempre estão na minha oração. A Nilma tá aqui, bom dia, Nilma, paz, minha querida. Glória a Deus. Então, o que que a gente entende? Que não adianta, ainda que esteja distante, quando Deus coloca para nós orarmos por alguém, faz isso, intercede. A pessoa pode nem saber que você está orando por ela. E normalmente tem que ser assim. Eu não preciso falar, olha, há situações sim que o Senhor coloca, ó, tô aqui na intercessão pela tua vida. Porque a pessoa talvez precise daquela resposta, falar, poxa, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. E eu sei disso, que há momentos que parece que nós estamos sozinhos, parece que o barco está balançando para lá e para cá, Jesus dormindo lá, de boa, na sua almofadinha e nada, e quem vai me ajudar? Quem? Jesus não perdeu o controle de nada. O Senhor não perdeu o controle da tua vida. Se não aconteceu ainda, vai confiando, vai crendo, vai perseverando na fé. Porque Jesus, ele faz, olha, ela mesma. Ô, Nilma. Nilma é uma dessas, tá? Ó, tá aqui, Nilma. Mostra até a página que é o nome de intercessão. Por quê? Porque é Deus que vai fazer. A gente pode até dar uma palavra de ânimo, mas é o Senhor que vai dar força, é o Senhor que vai dar direção, é o Senhor que vai à frente e vai falar, ó, é por esse caminho, é por aquele. Então, nós vamos ali só, né, na retaguarda falando, é isso aí, Senhor, a gente está aqui, ó, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aí, Filipenses 3 diz assim, olha, a Cris escreveu aqui, ó, as sementes nasceram das conectadas, muito grata. É verdade, é verdade, Cris. E você não é mais uma semente, você já é um fruto. Você já deu muito fruto, né? Ama a intercessão. A Gal tá aqui também, olha, é isso Glória aí. a A Deus. Galiana é uma intercessora, ó, tropa de elite, né? É isso mesmo. Ninguém vê, poucos veem, né? Ninguém não. Poucos veem, mas é a estrutura. É a estrutura de qualquer igreja, de qualquer vida, nós temos que ter essa intercessão. Eu intercedo É. pela minha casa, eu intercedo pelos meus filhos, eu intercedo por este bairro, eu intercedo. A gente precisa disso. E tem momentos que nós precisamos da intercessão. Né? Esses tempos atrás eu falei, meninas, precisamos aqui criar. E foi por isso que o Senhor deu esse momento de oração, 3 vezes ao dia, essa campanha de 21 dias de nós estarmos aqui. Acorda, glorifica a Deus, vai lá, lê algo. Nós estamos baseando em Daniel, capítulo 10, onde ali os anjos, né, Gabriel estava guerreando para que a resposta viesse até Daniel. E o anjo diz assim, né, Paulo? Eu vou colocar aqui porque tem pessoas que chegaram e não sabem. O anjo falou que, olha, a bênção já estava lá, mas eu estava guerreando com o reino da Pérsia. E foi necessário que Miguel entrasse para dar aquele, né, aquele apoio para que a bênção chegasse até você, Daniel. Mas a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Ou seja, a tua oração, a minha oração, quando é feita com fé, com convicção, determinação, ela já foi ouvida no primeiro dia. Então, vai chegar a resposta na tua vida, vai chegar essa bênção nas tuas Em mãos se nome você de Jesus. persistir, se você não parar no meio do caminho, se você não olhar para lá e para cá. Foi por isso que ontem eu estava falando isso, sabe, Paula? Não dá mais tempo, gente, da gente ficar perdendo tempo. Ah, mas eu tô assim, eu tô. Não, eu posso até estar triste, mas eu vou olhar para o meu Deus e falar: Senhor, meu negócio é contigo, não é com homem, não. Não é com situação. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero que o Senhor. Eu falei isso já, a Paula é prova disso, ela estava comigo. E isso marcou minha vida. O Senhor usou uma pessoa muito assim, direta, e me disse que Deus, o Senhor vai. Eu vou prestar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Gente, quando Deus fala, olha, eu vou prestar conta do que você tem feito. Você vai prestar conta, aliás, né, daquilo que você também não está fazendo. É muito sério.
Porque no grande dia, eu vou poder falar, Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Será que eu vou poder falar assim, que nem o apóstolo fala, né? Timóteo fala isso? O apóstolo fala É, para Timóteo. Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e faz a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olha aí. Justamente o Senhor está te chamando. A Gal fala aqui que a casa de máquina, como no interior dos navios, é a intercessão, é a Amém. casa de máquina. Então, essa necessidade que o Senhor te chama para que você tome decisões, seja uma pessoa colocar, uma pessoa disposta, uma pessoa com força, né? A gente assistiu aquele filme A Forja, mostra sobre isso, aquele outro filme lá que, né, que fala sobre do quarto de guerra, é uma realidade, só para trazer a memória, você é necessário, você sofre oposição, gente, você é uma violência mesmo, você vai sempre, mas por que não aconteceu? É um esforço, uma intensidade que você tem de ter espiritual, porque vai ter oposição contra a sua história, contra a sua vida, contra aquilo que você deseja, o que Deus tem para você, sempre vai haver oposição. Se você não se posicionar em oração, se você não se esforçar, se você não se posicionar em Deus, fica difícil você vencer o inimigo invisível da nossa alma. E deixando a palavra nos ensina, está recheada de versículo falando que já foi determinado na cruz a nossa vitória, a nossa bênção, mas nós precisamos aplicar a palavra, nos dispormos no reino, orar, buscar e incessantemente. Nossa, eu tô assim, tô triste, vou orar. Tô alegre, vou orar. Tô disposta, vou orar. Tô indisposta, eu vou orar. E o nosso posicionamento vai trazer a vitória, né? Nesse livro nós lembramos que João Batista foi perseguido, que Jesus foi perseguido, e a vitória que nós recebemos da cruz, eles passaram tanta coisa para que nós viéssemos viver a nossa vitória. Então a gente não pode desanimar, não. A nossa vitória, como falou, nossa vitória é conquistada à força, é na força da nossa disposição. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo. Disposição. E eu vou dar uma dica para vocês, né? Ah, eu quero começar a orar, Lígia. Como que eu faço? E se eu esquecer? Põe o despertador, coloca no seu celular, coloca lá. Desperta tal hora, põe um despertadorzinho, você fala, essa hora é o horário de eu estar intercedendo, de eu estar orando. Parece que é coisa mecânica, não é. Nós precisamos aprender a ter disciplina na nossa vida. O médico falou para mim, muita água, você precisa de muita água. Eu falei, mas eu já tomo, toma mais. Precisa chegar a 2,5 litros. Eu falei, meu Deus, onde vai caber tanta água? Não, vai saindo, né? Por quê? Eu preciso me purificar. Essa foi a palavra que eu ouvi, você precisa se purificar. Falei, esse médico vem da terra ou do céu, Senhor, porque eu sei que eu preciso me purificar mesmo, né? Então, eu achei que 2 litros estava bom. Não, não tá. Então, talvez você está achando que tá bom a oração que você está fazendo. Ah, mas eu já vou para a igreja, aí eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu faço minha oração. Não, o Senhor está falando, se purifique mais, se santifique mais, se preencha mais, se encha mais de Deus, porque você vai estar totalmente revestida na presença dele, revestido em Deus. E é isso que Deus está falando, não é eu me tornar bitolado, é eu me tornar apaixonada, apaixonado ao ponto de falar, eu não consigo ficar sem falar com meu Deus, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que fala, é o que intercede, é o que entra aí nessa causa na tua vida e na minha. Jesus, ele nos prometeu que ele iria e deixaria aqui um consolador, aquele conselheiro, e é esse, o nosso amigo Espírito Santo, e ele está falando comigo através de mim, ele fala com você, ele fala através de você. E eu convido você, quer entrar nesse propósito, ainda dá tempo. Ah, mas já passaram 6 dias, não importa, começa agora. Vem junto, entra aqui, a gente já intercedeu por vocês. Nós já estamos aqui nessa pegada, digamos assim, né, Paula? Independente de onde você estiver, independente de onde você está, simplesmente faz a obra do Senhor através da tua oração, através da tua vida com Deus. Quando você É lê o Timóteo, a sua fé perseverante, a sua fé
a sua disposição, a sua colocar ali com Deus, falar, Senhor, eu quero viver esse milagre, eu vou viver esse milagre, gente. Nós vivemos, vamos ter oposição sempre. Nós achamos que não vai ser fácil, mas a nossa disposição. E é como a Lígia até comentou, é uma prova de resistência, não é só de tempo. Ah, olha, esforço, correndo. Não é resistência, você precisa resistir, porque tem situações que você tem vontade de largar a mão, mas você não pode, porque depende. Cada nível que a gente passa é um nível atrás do outro. Não dá para pular, eu vou pular essa fase e já vou para outra. Não, você tem de passar por todas as fases, você tem de ser fortalecido em todos os momentos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você viva o completo que Deus tem para a sua vida, há necessidade da sua disposição, do seu devocional. Fala, eu quero viver milagre, eu vou viver. Insista, persista. Foi que a Lígia falou, você tem um aliado aí, o seu celular, põe ali, não tem hora, né? Tem gente que tem hora para beber água, hora para isso, hora para aquilo, e vai colocando, coloque o seu momento com Deus, coloque o seu momento, falou, vou orar, vou me dispor, eu vou ver o reino. Parece que é bobeira, né? Mas não é, gente. Não é bobeira. Sabe, você ter essa disciplina, você vai falar, eu vou orar. Ah, mas o que eu vou orar? Senhor, eu quero só te agradecer, porque o Senhor me fez lembrar que o Senhor está comigo. Então eu agradeço esse momento na tua presença. Obrigada. Começa agradecendo. Eu falo que a gratidão, ela atrai a presença de Deus. A adoração atrai a presença de Deus. O ambiente que você tá, começa a colocar um louvor baixinho aí, deixa aí tocando, porque até o ambiente muda. As coisas começam a mudar. A Nair. Nair entrou aqui, seja bem-vinda, viu, Nair? A Nair, eu vi Seja uma muito foto. bem-vindo. Eu li assim, Nair Maldivas. Eu falei, gente, tá na Maldivas, olha que maravilha, não é Maria da Silva, tá? Mas eu já te profetizo sobre a tua vida que você vai conhecer as Ilhas Maldivas. Olha pra mim onde foi, né? A gente brinca assim, olha, a Gil também tá aqui. Ô, Glória a Gil, a Deus. Carla Bênção. também. Meninas, eu brinco assim no meio, tá? A gente não liga não, tá? Por quê? Porque é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha visão do reino dele, né? O que que o Senhor tem planejado a meu respeito? E eu vou falar algo mais. Nesse caminho de oração, nesse caminho de disciplina, sabe o que que acontece? No meio do caminho, o Senhor vai falando, ele vai usando pessoas para falar, para confirmar a promessa que ele tem na tua vida. Ele vai dando direção, ele vai abrindo uma porta aqui, outra ali. Quando você vê, você fala, eu estou no caminho certo. As respostas de Deus estão vindo sobre a minha vida, sobre aquilo que ele planejou a meu respeito. Porque isso é uma troca, você não tem um monólogo. Nós temos um diálogo com Deus. E Deus, É ele verdade. responde. A palavra diz o quê? Que ele não está com os seus braços encolhidos, nem tampouco, né? Os seus olhos estão fechados. Ele está atento. E quando ele estende a mão, quando ele abre o olho, os ouvidos dele estão atentos à nossa oração, ele está falando, eu estou atento a tudo que você está passando. Eu não estou de olhos fechados. Tem lugar que você não vai, mas Deus vai. Tem lugar onde o teu nome é falado. Você não está lá para saber o que fala ao teu respeito, mas o Espírito de Deus está naquele lugar. E é Ele que te justifica. É Ele que guarda a tua vida. São coisas que acontecem na nossa vida onde, claro que a gente sabe que as pessoas falam, mas chega num tempo na nossa vida que ou eu fico preocupado com o que falam a meu respeito, ou eu fico confiante no que Deus falou para mim a meu respeito. Ao meu respeito. Então, o que Deus falou para você? O que Deus E tem falado? Lígia, e eu acredito que todas nós sabemos que Deus tem para nós, né? Aquilo que o Senhor deu, quando a gente entra na presença do Senhor, no dia que a gente fala, olha, eu quero Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, é uma dinâmica. É uma estrada, assim, a 200 por hora. Você pode até ir de vez em quando parar, beber a sua aguinha, mas você tem de voltar de novo para a estrada em intensidade, porque o reino de Deus não é para quem fica parado, não dá para ficar parado, né? Realmente é tomado à força. E isso que nós precisamos lembrar a cada instante. Tem momentos que a gente está mais contrita, não sei o quê, mas de repente terminou aquele processo, vamos lá para o jejum, para a oração, para a obediência, para viver a fidelidade de Deus. A nossa fidelidade determina que o céu se mova ao nosso favor.
porque uma coisa vai puxando outra. Quando nós nos dispomos, né, a gente está aí, as conectadas há quanto tempo? Foi uma disposição, foi uma escolha. Você fala assim, hoje nós estamos aqui junto com você, te chamando, te sacudindo. A mulher acorda, vamos para a luta. Não permita que a situação, que o inimigo deixe, te jogue no chão, te prostre. A gente pode até ter momentos de dificuldade, passar por um luto, passar por uma perda, é normal, mas depois dessa passagem, a gente tem de voltar de novo para o reino ali, buscando em Deus a vitória. E é isso que a gente está te chamando. Não dá para ficar parada. Você tem que lutar. Você tem Não que tem. lutar para você viver o milagre. E Deus, ele vai, nós vamos finalizando aqui já, né, gente? Sei que está no horário. Mas eu sei de uma coisa, Deus, ele começa a tocar no coração de uma pessoa, de outra, para o propósito que você tem, de repente você fala, Senhor, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Daqui a pouco alguém te manda uma mensagem, você fala, olha, semana passada mesmo, eu acho que a Simone está aqui, né? A nossa psicóloga aqui, que tem um trabalho lindo aí no RH, que também a gente vai trazer aí umas coisas diferentes. E ela me mandou uma mensagem, né? Vou falar porque já aconteceu. E eu estava aqui, eu recebi uns presentes aqui da sogra. E aí eu falei, gente, eu queria fazer tal, tal, isso aqui, mas eu preciso gerar renda para comprar mais coisas, né? Para as doações que a gente faz. Vocês não nos vê aqui pedindo oferta, pedindo nada disso, mas Deus, ele provê de tal maneira que chega, daqui a pouco tem cesta básica para um. Essa semana mesmo, eu e a Gatulina, nós fomos lá na igreja levar para a moça que nasceu lá, as roupinhas, as fraldas, um monte de coisa. Aproveitei e já fiquei no culto, que foi uma bênção. E assim, Deus vai provendo. Deus, ele levanta pessoas. Aí a Simone falou assim, Lígia, que você podia ter... Ela me deu uma ideia de fazer algo para venda em prol das conectadas. E eu estava justamente na mão, segurando as coisas e pensando, será que eu faço? Então, assim, é resposta de Deus. Sabe? Então, assim, Deus, ele vai te direcionar naquilo que você tem colocado, que é realmente, que vai engrandecer o nome do Senhor. Os projetos que você tem, que é para a glória de Deus, pode ter certeza. Ainda que pareça que no meio do caminho aí, ó, ai, não deu certo, não é de Deus. Não. Continua, persevera. Foi o que a Paula falou aqui. É determinação, posicionamento, firmeza aí, né? E continuar. Olha, a Suzy tá aqui. Bom dia, Suzy. Paz, Bom querida. dia, Suzy. Filipenses, eu fecho falando aqui, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então, já esqueci, fica lá. Agora eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Não para no meio do caminho porque não deu certo. Não pare de seguir ao Senhor Jesus porque você foi frustrada, porque você foi decepcionada, porque alguma coisa aconteceu. Prossiga para o alvo, porque o reino, ele é conquistado, ele é tomado à força. E nós vamos um dia estar lá na glória junto com o Pai. E para isso eu preciso perseverar. Não é essa história de assim, não, já estou de boa agora. Não, não, eu vou até o fim. Em tudo na nossa vida. O nosso ponto principal é lá, no reino dele. Mas enquanto estamos aqui na terra, o Senhor quer que você alcance coisas grandes. O Senhor quer, sim, que você alcance a tua família na presença dele. Ele quer que a tua empresa, sim, seja uma bênção, seja próspera. Ele quer que você seja uma pessoa que relevante, sim, nessa geração, que influencie outras pessoas a dizer, olha, eu sou bem-sucedido, sou bem-sucedida, porque primeiro eu entrego tudo ao meu Deus. Tudo eu coloco na mão dele. Teu maior sócio tem que ser Jesus. Seu maior sócio tem que ser Deus. E eu tenho certeza que Deus, ele tem muito mais. Né, Carla? A Carla, com seu código do sucesso, tem levado tantas pessoas lá, contando testemunhos. Sim. E é isso. Que testemunho. Ontem eu estava falando sobre um tema lá no curso de perdão. E é isso, né? A cicatriz, ela é o testemunho da cura. Tenha testemunho de cura na sua vida, tenha testemunho de milagres, tenha testemunho de restauração, tenha cicatrizes que venham glorificar a Deus. Não deixa essa ferida mais aberta, sabe? Não vai lá. Ah, mas tá doendo, passa lá
um mertiolate, passa o antisséptico, põe, vai no médico dos médicos, que é o nosso Deus, mas não fica olhando para essa dor, para essa ferida, falando: ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus me ama, Jesus me escolheu e eu vou viver a boa nova que Deus tem na minha vida. Ah, mas não está acontecendo como eu previ, porque Deus, ele vai além daquilo que os teus olhos podem ver. O Senhor tem isso. Eu tenho, ô glória, testemunho de milagre. Olha aí, Suzy, Suzy semente É, também, né? Tá vendo? É isso. Então, coloque seu testemunho aqui, Suzy. Eu tenho certeza que pode abençoar outras edificar. vidas, edificar E outras essa vidas. E assim, gente, eu quero terminar aqui falando a respeito disso. Nós, o tempo todo aqui falamos no dia de hoje a respeito do dinamismo da fé, do posicionamento, de que você não fique prostrada, mas antes, sabe, como essa palavra falava que nos dias de João Batista, a palavra já veio e falou que o reino de Deus era conquistado à força, né? Que nós precisamos nos esforçar, que nós podemos nos apoderar dele. Se apodere da sua vitória, se apodere dos milagres que Jesus Cristo entregou nas suas mãos. Não permitam que vozes, que falas, tirem a sua força, mas se disponha no reino e viva o milagre, porque você já foi chamada para viver o milagre. A cruz te trouxe a vitória. Jesus Cristo derramou um preço caríssimo, né? A Nilma está falando aqui. Jesus é o meu sócio, né? No Jean Papéis de Parede. Jesus é Ailton, Nilma e Jean. Olha Ah, para isso. por isso Então, que ele olha aí. fala. Nossa, Nilma, descobriu. Então é isso, é essa sociedade, é isso que eu estou Linda. te falando, sabe? Se disponha, seja fácil, perdoe, libere perdão, vá para frente, não olhe para trás, não deixe certos sentimentos sejam uma âncora na sua vida, porque tem sentimento de o não perdoar, você carregar uma âncora, né? Que te arrasta, que te pesa, mas seja leve, olhe para frente, para o alto, porque o Senhor tem essa vitória já conquistada na cruz do Calvário para você. Amém? Amém. Eu Amém, termino amém. aqui. Não, é verdade, Nilma, ele tem que ser o primeiro em tudo, em todas as coisas, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. É isso mesmo, né? Gente, nós vamos terminar. Olha, eu tô achando que essa live tem que começar das 9h30 às 10h30, porque o povo gosta de entrar um pouco mais tarde, hein? Então a gente vai rever algumas coisas aí. Mas eu vou estar orando aqui, tá, Paulinha? Porque eu tô com meu coração queimando aqui pela Shirley. E eu creio que nesse momento, se ela estiver passando em cirurgia, né? A Shirley está lá na Alemanha, às pressas, a cirurgia. Se você está precisando de alguma oração específica aí, coloca aí. Mas nós vamos entrar em intercessão. Eu quero que o teu coração agora quer dizer eu creio, eu concordo. Então, vamos entrar em oração, gente? Coloca os corações aí dizendo amém, amém, amém. E nós vamos estar intercedendo e orando aqui pela vida da Shirley e pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós já oramos e intercedemos pela vida dela, mas neste momento, ó Pai querido, onde a tua filha está passando, a Shirley, agora, por essa cirurgia, os médicos ali, Senhor, são dirigidos por ti, Senhor. Então nós te pedimos agora que o Senhor vai à frente, que o Senhor, ó Deus, coloque as tuas mãos, ó Pai, que tudo que a Shirley passar ali, que o Senhor esteja com ela. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a restauração na vida dela. Declaramos que ela vai sair Oh daquela Deus, em mesa de nome de cirurgia, Jesus, em Senhor, nome ali de Jesus, em nome transformada, de Senhor. Jesus, Ali, Senhor, Senhor. ela vai sair Manifesta a tua curada, ó glória, Pai. E manifesta o teu nenhum mal, poder, não há praga, manifesta a tua Senhor, que graça. chegue na tenda dela, porque Oriandele o Senhor baixúria, envia andele anjos, ó baçúria, Deus, Pai, em guardando nome a de vida Jesus. dela. Eu te Em peço, Senhor, nome de agora, Jesus, Pai, Senhor, guarda também a vida do calamaçúria, andele Tiaguinho, meu Deus. mamassúria. Essa Em família, nome Senhor, de chama Jesus, nós Fiel, colocamos Pai. nas Fiel é tuas o mãos. sobrenome. Nós te pedimos, o Oh, meu Senhor Deus, é fiel. calamassúria, Visita andele Sheila, visita, Senhor, a maçã, família, visita os oi, filhos, toda essa Jesus, família Senhor, que e está toda a ali, Senhor. massúria. Nós Ora, em colocamos diante nome da de tua Jesus, presença. Senhor, nós Então, que colocamos nas nesse tuas instante, mãos, nem Senhor, e declaramos anestesia os vai ter teus milagres. requisitos, nada, Ora, ela na não vai sair massúria, daquele andele lugar, ó mamama. Deus, em nome Ore, de Jesus, com massúria, na sequelas, mas ela vai massúria. sair, ó Coloca a Deus, vida dos seus curada, ela lares vai também nas sair, ó Deus, tuas mãos, Pai, transformada em e nome de sem Jesus. inflamação no Vem com seio as tuas dela, Pai. mãos Nós poderosas, Senhor, colocamos e nesse instante, ó Pai calamassúria, andele querido, maçai. todas aqui, Ore, Senhor, andele todos que cana, estão
nessa live, meu Deus. E já te pedimos, em nome de Jesus, se tem alguém aqui precisando de cura, seja curada em nome de Jesus. Se tem alguém precisando de restauração, que a restauração venha no nome de Jesus. Portas abertas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, portas abertas, que os céus se abrem em favor dos teus, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que a restauração na família, ah Deus, que a salvação alcance, Senhor, as vidas aqui representadas, cada família representada aqui, Senhor. Alcance agora salvação, restauração, cura, libertação, traga saúde, traga paz, e que a tua vontade venha prevalecer. Mas nós cremos, ó Deus, que haverá testemunhos de cura, Senhor. Testemunhos de cura, de milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Que venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, estar firmes, perseverante na tua presença, Pai, e dizendo como o apóstolo falou, combati o bom combate, meu Pai, e eu vou até o fim. Nós iremos até o fim, Senhor. Estamos combatendo esse combate diariamente, mas iremos até o fim, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar na nossa vida no dia de hoje. Que nós venhamos ter, ó Deus, mais intimidade contigo. E que a gente venha ver os resultados, ó Deus, dessa oração. Ver, Senhor, que a tua mão está sobre nós, sobre as conectadas, sobre cada vida que está hoje aqui e os que irão ver depois essa live. Tu és um Deus, ó Pai, que está de perto, é um Deus que está de longe. Visita as meninas que estão fora do Brasil, visita as que estão aqui, visita, Senhor, esses homens também, os meninos que estão participando aqui, ó Pai. E nós sabemos que o reino é teu, a vontade é tua, o milagre é teu, mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, sem ti não somos nada, e glorificamos o teu nome por isso. Obrigada, Deus Pai, obrigada, Deus Filho, obrigada, Espírito Santo, por este momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, gente, amém. Eu creio que vai ter testemunho para a glória do Senhor. E eu creio que Deus hoje ele está falando comigo e com você. E busca mais. E busca mais um pouco, porque eu tenho mais para você também. Amém, gente? Deus abençoe. Amém, igreja. Deus abençoe. Ah, Manu, a Manu tá aí guardadinho, achei que ela já tinha. Ah, meu Deus, Manu, Ana Clara, olha, vamos só colocar aqui, a Ana Carla está debaixo da presença do Senhor. Ana Clara, Carla não, Ana Clara. Teve a costelinha aí trincada, caiu, mas o Senhor é um Deus que Ele restaurou ossos e nervos que não tinha havido, o que mais vai nos restaurar na vida dessa pequena? Dá um beijo na Ana, viu? Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, tá? Gente, é isso, né? Amém. Deus abençoe. Paulinha, bom te ver de volta. Você foi na minha terra, você pisou lá, pisou cá, agora volta pra cá. Amém. Próxima sou eu, tá, gente? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Glória a Deus, agradeço a vida de cada uma de vocês, meninas que estão aqui conosco, intercedendo, orando, e nós nos alegramos com vocês, nós intercedemos e orando diante dos dias difíceis, e nós nos alegramos nos milagres, nas vitórias e nos testemunhos, porque nós estamos aqui para isso, para viver transformação, milagre e testemunhar que Deus faz na terra. Glória a Deus. Amém. Na vida daquelas que clamam e daqueles que clamam ao seu nome. Nós somos testemunhas, por isso que nós estamos aqui, amém? Que Deus abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua gloriosa paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Né? E assim até a semana que vem, não esquecendo, gente, vão lá no YouTube, acompanha, agora é a Gil que tá lá mandando, fazendo uns vídeos, né, lindos lá, os áudios, então acompanhe, nós estamos aí nessa campanha, orando também aí no jejum de Daniel, tem lá os vídeos da Lígia, vão lá, deixe os seus likes, participe, compartilhe, e vamos fazer o reino se estender para Jesus poder voltar, né, gente? Que a palavra chegue até os confins da terra. Vamos levando o evangelho, né, para que a gente possa chegar lá no céu e falar, Senhor, fizemos o que o Senhor colocou nas nossas mãos, multiplicamos os nossos talentos e nós te convidamos para isso. Amém? Vão lá no YouTube também, vão lá no Instagram, e quarta-feira tem reunião à tarde, das 3 às 4, você é convidado para estar lá junto conosco, orando, intercedendo e vivendo milagres em nome de Jesus.
Amém? Amém, amém, gente. Deus abençoe e até a próxima aí, em nome de Jesus. Amém? Beijo, Paula. Beijo, gente. Fiquem na paz do Beijo, Senhor. Lígia. Glória a Deus. Deus abençoe, meninas. Tchau, tchau. Tchau.